Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. As narrativas sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil têm gerado um grande fuzuê. Eu sou Gabriel Ferro e junto com o Ivo Carvalho temos o prazer de receber no Sobre Todo Fuzuê o advogado e mestrando em Direito Constitucional Leonardo Carvalho. Léo, muito obrigado por ter topado essa entrevista com a gente. Imagina, prazer enorme estar aqui com vocês e discutir um tema tão central para a vida do país que é o STF. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco no Sobre Todo Fuzuê. Bom, vou começar com a primeira pergunta. O nome do nosso programa é Sobre Todo Fuzuê. Do ponto de vista do direito constitucional, você enxerga que o STF está hoje no centro de um fuzuê? Olha, acho que sim, fuzuê brasileiro, né? Desde 2004, 2005, 2006, o Supremo tem se tornado um ente conhecido da política nacional. E eu usei essa expressão, um ente conhecido, porque antes o Supremo tinha a alcunha de ser aquele outro desconhecido. Um antigo ministro do STF, Aliomar Baleiro, escreveu um livro sobre o Supremo chamado Aquele Outro Desconhecido, o STF. Porque, de fato, o STF não era tema de discussão nos bares, nos jornais, era muito pouco conhecido mesmo. Acontece que a partir do mensalão isso se inverteu. O Supremo ganhou um protagonismo enorme nas discussões do país, para o bem e para o mal. De alguma forma isso vem num crescente, né? E recentemente isso atingiu um ápice, no limite até de que um grupo de pessoas que procuravam um golpe de Estado invadiram a sede dos três poderes, mas com especial raiva, com especial rancor ao Supremo Tribunal Federal, né? O que revela, na verdade, que sim, o Supremo está no centro de um grande fuzuê. Acho que a gente vai poder conversar em mais detalhes sobre isso, mas na minha avaliação, menos por responsabilidade dele e mais por responsabilidade da classe política. Mas ele está no centro de um fuzuê, sim, o fuzuê da vida brasileira. Sim, como você disse, hoje em dia o STF pode se dizer que é, de certa forma, mais exposto, né? Mais exposto na mídia. Hoje em dia o STF transmite sessões, divulga votos. Hoje em dia a gente tem cada vez mais ministros dando entrevistas. Você acha que isso fortalece ou enfraquece a instituição STF, né? Como você acha que isso tem afetado, né, a corte e como ela deve se comportar? Essa é uma pergunta muito boa, muito inteligente, porque na verdade ela diz respeito a algo muito complexo, que é na verdade a história de como surgiram tribunais constitucionais. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro é um desses tribunais constitucionais típicos do pós-guerra. Em resumo muito geral, após a Segunda Guerra Mundial, os juristas, os políticos, os filósofos do mundo inteiro estavam todos consternados porque na ambiência da democracia majoritária, universal, europeia, surgiu o nazifascismo e os horrores todos da Segunda Guerra. Então foi preciso pensar, estruturar uma instituição que fosse contra-majoritária. Uma instituição que estivesse ali muito mais preocupada em cuidar dos direitos e da Constituição permanentemente do que da maioria. A maioria o Congresso já faz, o Executivo já o faz. Faltava alguém para cuidar daquilo que é o essencial, que pertence, na verdade, a todos que vieram antes de nós, a nós e todos aqueles que virão depois. Ou seja, a maioria dos que vieram antes, dos que virão depois, e não só a maioria dos presentes. E esse é esse conteúdo, né, é o conteúdo dos direitos. Então, o Tribunal Constitucional, primeiro, mais tido como uma referência, é o Tribunal Constitucional Federal Alemão, justamente por conta, né, do pós-guerra. E esses tribunais todos, e o alemão também, foram pensados para estar longe da discussão política, longe da discussão majoritária, justamente para preservar os direitos. Imagine que amanhã alguém decida fazer um plebiscito qualquer para instituir a tortura no Brasil. Se tivesse 100% de aprovação por parte da população, ainda assim seria vedado pela Constituição. Então, para preservar o tribunal dessas maiorias, foi pensado que esse tipo de estrutura, que é a estrutura máxima, digamos assim, do Poder Judiciário, no caso do Brasil, estivesse longe da discussão política. No caso alemão, é curioso até que ele fica fora das grandes capitais, fica numa pequena cidade chamada Karlsruhe, no interior da Alemanha, com poucos habitantes, fica escondido. Agora, escondido não, a palavra não é adequada, ele fica afastado da política, mas sempre transparente. Transparente porque as razões de decidir, em cada uma das decisões de um tribunal, qualquer ele que seja, mas com especial cuidado no Tribunal Constitucional, as razões de decidir devem ser razões públicas, razões jurídicas, razões
transparentemente publicadas e demonstradas para quem tiver interesse em saber. São as razões que estão na Constituição, não são as razões pessoais de cada ministro. Então, o ministro é de esquerda ou de direita, o ministro é católico ou ateu, nada disso importa. O que importa são as razões da Constituição. Então, por mais que o tribunal tenha que estar relativamente afastado da política, ele tem que ser transparente. No Brasil, isso adquiriu outra conotação a partir da criação da TV Justiça e do televisionamento dos julgamentos. O interesse do tribunal naquele momento era de dar maior publicidade às sessões de julgamentos. Agora, é claro que isso teve impactos positivos, porque aumentou a transparência, mas teve impactos negativos também na minha avaliação. Primeiro, por exemplo, os votos ficaram maiores. Os ministros começaram a ficar mais e mais preocupados em falar mais, digamos assim, né? E nem sempre dizer mais. Falar mais, mas nem sempre dizer mais. Porque pode ser um problema. Também o nível de consensualidade, de atuação colegiada do tribunal caiu. Acho que os ministros ficaram um pouco mais individualistas. Nos últimos anos, com a emergência dos ataques à extrema-direita, isso se reduziu. Mas nos anos 2010, isso ficou muito atenuado. Os ministros pareciam 11 ilhas, como se chegou a se dizer. Então, por um lado, isso é positivo, né, porque garante uma publicidade e acho irreversível também. Por um lado, isso pode ser mais negativo, porque colocou o Supremo também numa ambiência em que muitas pessoas estão ali assistindo os julgamentos, não para compreender as razões de decidir, não para valorizar a jurisdição constitucional, ou mesmo para criticar juridicamente, mas para fazer algazarra política, para atacar o Supremo e atacar a Constituição. Sim, você disse muito disso, né, da televisionação, né, do STF como um todo. Hoje a gente vê muitas figuras políticas importantes que começaram na internet, né? Acho que um dos maiores nomes é o Nicolas Ferreira, né? Um nome muito forte para o futuro da extrema-direita. Eu queria que você comentasse um pouco qual o papel da internet, das redes sociais num todo, o quanto você acha que a internet forma a opinião dessa nova geração, né? Porque é o futuro, querendo ou não, é a base que acho que todos deveriam focar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa importância da internet na política. Esse é o desafio da nossa geração, né? É um desafio enorme. Eu vou, de novo, usar esse paradigma da pós-guerra, que é um paradigma interessante. Parece que ali, talvez na década de 60, 70, 80, foram momentos em que a humanidade, fazendo um recorte muito específico, especialmente ali na Europa, experimentou um maior grau de igualdade, maior grau de direitos amplamente compartilhados por uma população. E o que foi consenso ali naquele momento foi de que é preciso atingir consenso na política, é preciso atingir acordos na política a partir de um debate racional. Eu cito muito como referência aqui um filósofo específico, que é o Johann Habermas. Tem vários daquela época que são importantes, mas eu gosto particularmente dele para entender esse dilema das redes sociais hoje em dia. E esse debate que se pretende racional, que deve ser também utilizado com razões, com argumentos que são públicos, são coletivos, e não com questões subjetivas, pessoais. Vou te dar um exemplo. Então vamos dizer que a gente tem que discutir a questão do aborto no Brasil. É claro que isso envolve uma série de questões morais no sentido de moral pessoal, privada, religiosa, subjetivas. Mas o que estava se pretendendo construir numa sociedade que se queria democrática naquele momento do pós-guerra, especialmente a partir da teoria do Habermas, tudo bem, nós vamos debater temas todos eles, mas não a partir de razões pessoais, subjetivas, mas razões públicas, objetivas. E com isso a gente vai construir um debate racional de ideias. Agora, essa teoria do Habermas, ele mesmo reconhecia, isso é muito difícil de atingir, porque você precisa de um ambiente ideal de discurso, em que todas as partes são de boa fé discutindo. Aquele momento, com a imprensa oficial, uma imprensa institucionalizada, em contraposição, muitas vezes as páginas do Instagram de hoje, que não tem CNPJ, ninguém sabe quem está por trás daquilo. Então, com a imprensa oficial, com as universidades ainda mais fortes, naquele momento, e todas as outras instituições de uma vida coletiva, a democracia era mais pujante, parece. Ou, melhor dizendo, era mais organizada. Hoje em dia, esse chamado ambiente ideal de discurso foi deslocado, né, dessa arena da imprensa oficial, dessa arena do parlamento entre deputados que se pretendiam ou procuravam ali discutir as coisas de forma mais racional, para o ambiente das redes sociais. Bom, aí a coisa mexeu muito, né? Porque o ambiente das redes sociais não é exatamente um ambiente ideal para a discussão racional. Sim. Né? Por várias razões. A principal delas é que as redes sociais são empresas, né? Então, Meta,
é uma grande empresa, o X é outra grande empresa, e por aí vai, o TikTok é outra empresa. E os algoritmos, para que essas empresas sejam amplamente rentáveis, os algoritmos estimulam comportamentos por parte dos seus usuários que não condizem exatamente com um ambiente interessante ou ideal ou adequado para a discussão política. Sim. E o resultado disso é o que a gente viu, o acirramento dos ânimos, uma polarização. É claro que não é só isso que explica, tem outros fatores econômicos importantes que explicam, mas as redes sociais, e me parece especialmente os algoritmos das redes sociais, estimulam um comportamento dos cidadãos que não é aquele que procura um consenso, Sim. mas é aquele que procura polêmica, né? Sim, hoje em dia cada vez mais a gente vê a proliferação de fake news, né? Cada vez ganhando mais visualizações, Pois é. assuntos que geram apenas polêmica, né? E o STF acaba de entrar nessa discussão com tudo, né? Porque o Congresso Nacional foi omisso. Nos últimos anos ficou muito claro a existência de uma necessidade de regulamentar melhor as redes sociais, e o Congresso Nacional não conseguiu atingir consenso político para aprovar qualquer legislação nesse sentido. Então, diante disso e do avolumamento dos milhares e milhares de casos polêmicos relacionados às redes sociais sem nenhum tratamento jurídico, o Supremo teve que produzir um acórdão, né, no meio de uma decisão judicial, que tratou de uma série de necessidades de cuidado pelas partes das redes sociais. E é um caso que é um paradigma global. Acho que nessa decisão do Supremo, o STF está na vanguarda do mundo no assunto hoje em dia. Sim. Como o direito constitucional faz a distinção entre a garantia da liberdade de expressão e o discurso criminoso que atenta contra o Estado democrático de direito, o STF tem traçado bem os limites entre uma e outra? Vou começar pela segunda. Acho que sim. Acho que o Supremo tem tratado bem da questão. Não é uma questão fácil, não é uma questão simples, mas o STF tem mandado bem nisso. Mas qual que é o raciocínio por trás disso? Porque a gente vê nas redes sociais uma discussão muito rasa sobre esse assunto, né? Sim. De que o Supremo estaria censurando as pessoas e de que num ambiente de liberdade tudo se pode. O caso paradigmático foi o caso do Monark, no Flow. Sim, sim. E ele confundiu uma série de questões importantes ali. O que ele confundiu? Primeiro que uma coisa é a liberdade filosófica, a liberdade em tese, a liberdade ideal. Isso está muito mais no ambiente, como diz, da filosofia. Outra coisa é a liberdade civil, a liberdade em sociedade. São coisas muito distintas, né? O que acontece é que, no âmbito do direito constitucional, o que se tem é o seguinte: nós queremos que todos nós tenhamos direitos. Todos tenham direitos, né? Uma característica essencial dos direitos é a universalidade. Todos têm direitos. Agora, o exercício desses direitos não é absoluto. Sim. Qualquer um desses direitos. O direito só é direito, não é filosofia, no momento em que ele é concreto e é contraposto com os outros direitos das outras pessoas, para que se viva em sociedade. Ou seja, quando a Constituição diz que todos nós temos direito à liberdade de expressão, não é liberdade de expressão para ofender a honra de alguém. Não é liberdade de expressão para promover uma prática criminosa, qualquer ela que seja. Não é liberdade de expressão para destruir o Estado democrático de direito. A liberdade de expressão, entendida como direito, ela tem a utilidade de viabilizar o exercício dos demais direitos. Ou seja, é uma ferramenta da democracia, não é ferramenta do autoritarismo. Então, quando o monarca foi lá e defendeu, por exemplo, a existência de um partido nazista, ele incorreu nesse erro crasso, que não é possível, no ambiente da democracia, promover ferramentas, instituições, falas, atos, discursos que sejam contrários a ela própria, a democracia, ou contra parte da população. Não é para isso que servem os direitos. Então é uma artimanha muito esperta da extrema-direita nesse momento, no mundo todo, não é só no Brasil, de confundir a população sobre o exercício dos direitos e sobre o que são os direitos. Então, na verdade, os direitos de liberdade, todos eles, mas o direito de liberdade de expressão, ele não pode servir para se voltar contra a própria Constituição, porque senão a Constituição ela teria vocação para o suicídio, né? A Constituição preveria dentro dela própria uma porta de entrada que não teria retorno. Sim. Por meio da qual a população toda poderia entrar e abandonar a própria Constituição. Então, os direitos de liberdade devem ser interpretados a partir dessa ótica. O que promove a democracia? Uma crítica, por mais ácida que ela seja, mas que tenha o interesse sincero de sofisticar, de avançar o Estado de Direito, ela é válida. Agora, aquela crítica que tem em si o condão de destruir o Estado Democrático de Direito, de atacar uma parcela minoritária da população, é ser vedada pela Constituição. Isso não é liberdade de expressão. Sim. Como você disse, hoje a gente vive uma era pode-se dizer que um ataque à democracia, né? Eu queria perguntar
Porque, como na pergunta anterior você disse, a internet tem um poder muito forte, né, hoje em dia na política, mas também pode ter um poder negativo, né? Como você disse, essa discussão sobre a liberdade de expressão ganha cada vez mais espaço, está cada vez mais exposta na mídia, né? Você disse no caso do Monark também. Você acha que, querendo ou não, a internet é uma certa responsável por esse ataque à democracia? Olha, eu acho que esse ambiente das redes sociais promoveu um clima de desconfiança com as instituições. Não só ela, eu acho que vale a pena assim, a gente pensar até para como endereçar esse tipo de desafio, né? Que também as condições econômicas fomentaram, criaram o terreno fértil para isso. Porque nos últimos 30, 40 anos, a humanidade passou por um salto de produtividade sem igual. Muitas vezes maior do que o salto de produtividade da Revolução Industrial Primeira, por exemplo. Acontece que os ganhos dessa produtividade não foram igualmente distribuídos na sociedade. A gente sabe que nessas últimas décadas o que houve foi um concentramento de renda, uma concentração de renda notável, né? Especialmente entre esses grandes senhores das redes sociais, os lords aí das big techs, né? Para ficar num exemplo caricato, o Elon Musk acaba de aprovar uma política salarial para ele próprio na Tesla, junto aos demais acionistas da empresa, para deixar ele trilionário, seria o primeiro trilionário da humanidade, né? Então é claro que isso gera um certo ressentimento da sociedade. A sociedade brasileira, assim como a sociedade norte-americana, são sociedades muito desiguais. Sim. E o campo progressista foi incapaz de entregar concretamente um projeto de sociedade que conciliasse esses ganhos de produtividade, a tecnologia, que nada disso a gente vai frear, com a necessidade de distribuir renda. Então, do ponto de vista econômico, isso gerou um ressentimento enorme. Agora, soma-se a isso esse ambiente que eu falei antes, de algoritmos nas redes sociais que fomentam respostas rápidas e fáceis para problemas extraordinariamente complexos. Bom, aí foi o caldo perfeito para se gerar um clima global de desconfiança com as redes sociais. E só para fechar, acho que é importante a gente notar que essa estratégia de ataque ao modelo do Estado democrático de direito, à democracia constitucional, é orquestrado globalmente. Existe uma rede global de extrema-direita que cada um dos países percebeu a necessidade ou a importância ou a oportunidade de atacar as instituições com esse tipo de retórica fácil nas redes sociais. Então, de fato, as redes sociais são sim um problema, não o único problema, o problema não é a internet em si, mas a forma como a gente usa ela, né? Sim. Como você disse, né, esse ataque às instituições, a gente teve, né, o caso mais famoso e mais recente também do ataque em Brasília ao STF, e os julgamentos e as condenações dessa tentativa de golpe receberam a atenção do Brasil e no mundo inteiro, né? O quão importante você acha que essas condenações e julgamentos são um marco jurídico, assim, qual você acha que é a importância deles? Você acha que algo pode mudar após a condenação de um presidente, né, de militares de alta patentes, por tentativa de golpe de Estado? Eu acho que é também um paradigma, aqueles momentos que daqui a 50 anos nossos alunos aqui da PUC vão estar estudando esses julgamentos. Sim, né? Com certeza. Porque foi a primeira vez na história do país em que, de fato, uma classe golpista sentou nos bancos dos réus, né? E foi julgada do começo ao final. É claro que a gente está esperando agora o início da execução da pena, no caso do ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado à prisão, mas a gente sabe que tem milhares e milhares de pessoas que participaram dos atos criminosos do 8 de janeiro e que já estão cumprindo pena. O que é muito interessante notar nesse julgamento são várias questões, mas algumas delas que merecem destaque. O primeiro nós conseguimos combater uma tentativa de golpe de Estado, ou seja, uma tentativa de implementar no país um regime de exceção no ambiente da democracia. Por que isso vale destacar? Vários momentos na história, momentos de exceção, momentos excepcionais, vamos colocar assim, como por exemplo durante uma guerra, os juristas logo iam defender, ou os políticos mais influentes, os poderosos da vez, a oportunidade ou a necessidade de suspender os direitos e garantias fundamentais para resolver aquele problema de emergência. Foi assim, por exemplo, que o regime nazista suspendeu os direitos da Constituição de Weimar, que era uma das constituições mais avançadas do mundo, e o Hitler fez todas as loucuras dele,
os atos abomináveis dele sem precisar revogar a Constituição de Weimar. Ele só suspendeu os direitos, dizendo, olha, estamos num momento excepcional, então isso aqui não se aplica. Acontece que os direitos, eles servem mesmo para o momento do quebra-pau. Os direitos servem mesmo para o momento da dificuldade. No momento do bem bom, os direitos servem pouco. Sim. Então, nesse caso do 8 de janeiro, a gente conseguiu debelar uma tentativa de golpe de Estado sem suspender os direitos. É claro que um ou outro pode achar críticas no julgamento do STF. Sem problema nenhum, faz parte. Aliás, é bom que se critique, para constranger o tribunal sempre a agir nos limites dos direitos. Mas o fato é, isso é inegável, que a democracia brasileira reagiu dentro dela própria. Ninguém precisou fugir da democracia para resolver esse problema. Então, eu acho que isso merece um destaque enorme e é um caso paradigmático para o mundo. Veja só nos Estados Unidos, eles não conseguiram fazer isso e o presidente Donald Trump, que liderou aquela tentativa de invasão ao Capitólio, invasão ao Capitólio, voltou a ser presidente dos Estados Unidos, não o Supremo Tribunal de lá, né, que no caso de lá tem uma certa conotação um pouquinho diferente, mas ainda assim é uma corte constitucional relevante no mundo, né, não conseguiu lidar bem com a emergência de uma tentativa de golpe de Estado por lá. Ou seja, só para resumir, acho que é um caso paradigmático, acho que o Supremo teve uma atuação muito importante nos marcos da lei e que vai ficar para a história como um caso a ser estudado e celebrado certamente. Uhum. Vemos o Congresso Nacional debater propostas que buscam limitar os poderes do STF, por exemplo, a PEC da blindagem. Como o senhor enxerga essa tensão entre os poderes? Olha, essa tensão primeira é natural. Muito por conta dessa história que a gente rememorou juntos aqui do pós-guerra, a função mesma do STF, a função própria dele, a mais importante, é ser um poder contra-majoritário. E ser um poder contra-majoritário implica em invalidar os atos dos demais poderes. Então, o que quer dizer na prática ser um poder contra-majoritário? O Congresso Nacional aprova uma lei, determinada lei. Vamos dizer que o Congresso Nacional aprove uma lei autorizando que, ou seja, os prisioneiros que foram apenados pelas penas mais graves sejam torturados, sei lá, algo do tipo. Ou que seja suspendida a alimentação nos presídios, vamos colocar dessa forma. E alguém ajuiza uma ação no Supremo pedindo para declarar inconstitucional essa lei, e o Supremo faça, ele certamente o faria, ele está, na verdade, confrontando o Congresso Nacional. Quando o presidente da República expede um decreto, por exemplo, dificultando a distribuição de vacinas no Brasil, como se fez durante a pandemia, e o Supremo vai lá e declara inconstitucional esse decreto, sempre por provocação, o Supremo não age de ofício. Sempre precisa que alguém vá lá pedir a ele alguma coisa, né? E no mais das vezes são os próprios políticos que vão ao Supremo, é curioso isso. E o Supremo declara inconstitucional algum ato normativo dos outros poderes, ele está de alguma forma tensionando, mas esse sistema foi pensado para isso mesmo. É claro que precisa existir uma certa harmonia entre os poderes, mas o Supremo foi pensado para tensionar com os outros poderes quando os outros poderes violarem a Constituição. Então eu acho interessante a gente pensar, na verdade, por que os outros poderes violam tanto a Constituição? Porque dizer que o Supremo está tensionando demais, sem criticar no mérito a decisão, aí fica uma coisa injusta. O Supremo tensiona muito, tudo bem. Mas onde ele errou? Qual foi a decisão dele que ele errou juridicamente? Nenhuma, mas ele está tensionando muito. Então vamos pensar quem produz essa tensão. Não é o outro poder que não cessa de produzir atos inconstitucionais, que não para de produzir atos contra a própria Constituição. Então o Supremo fica numa situação, na minha visão, muitas vezes injusta, delicada. Uma saia justa, mas injustamente colocada nele, porque ele só está desempenhando a função que os próprios constituintes, a própria Constituição, pediu a ele que ele desempenhasse. Sim, você acha que muito por causa disso se dá, muito por conta desses debates mais banais, mais rasos que acontecem nas redes sociais? Porque, querendo ou não, nós sabemos, né, que os debates nas redes sociais não são espelhos, né, não são os ideais discursos sobre a política brasileira como um todo. Então você acha que um dos motivos dessa, talvez, uma perda, o STF hoje em dia, olhando no todo, né, claro que cada lado tem a sua visão, mas perdeu uma certa credibilidade, né? Você acha que é muito por causa disso, dessas discussões nas redes sociais? Ou você acha que foi mais por culpa deles, pode-se dizer assim? Eu acho que o Supremo é atacado hoje muito mais pelos seus méritos do que pelos seus defeitos. Uhum. São muitos defeitos do Supremo, a gente poderia também ficar conversando aqui. Acontece que, na minha visão,
O que se procura é extinguir o STF, atacar o STF, destruir o STF, mas o alvo principal não é o STF. O STF só está apanhando primeiro, mas quem está de fundo como alvo é a democracia no país. E aí, nesse sentido, a população acaba sendo um pouco manipulada, vamos colocar assim, uma parcela da população, por líderes interessados na destruição da democracia. Então, acho que isso que é o fundamental da gente refletir aqui. Vamos pensar concretamente. Então, os congressistas do país aprovaram um regime jurídico para as chamadas emendas parlamentares que não tem publicidade. É um regime jurídico que é completamente avesso à Constituição. Porque a Constituição determina, no artigo 37, uma série de princípios para a administração pública, dentre os quais moralidade, publicidade, por aí vai. Uma emenda parlamentar que é aplicada, que é gasta, sem nenhuma publicidade, é uma violação total à Constituição. Os parlamentares sabem disso, aprovam esse regime jurídico, começam a gastar uma enormidade de recursos públicos nesse tipo de estrutura, né, totalmente contrária à Constituição, à publicidade, à moralidade e tudo mais. O Supremo é instado a dizer algo a respeito, a decidir a respeito. Diz que isso é inconstitucional. Os congressistas ficam, naturalmente, contrariados com isso. E vão para a rede social para manipular boa parte da população que está sendo lesada com esse tipo de estrutura das emendas secretas, do orçamento secreto, contra o Supremo, né? Então, na verdade, é uma coisa que tem um lado que é espontâneo, mas tem um lado que é muito orquestrado por quem tem interesse em destruir a democracia do país. E o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer enormemente ao Leonardo Carvalho por essa aula sobre o STF e o direito constitucional. Foi um prazer te receber aqui no Sobre Todo Fuzuê. Muito obrigado. Léo, novamente, muito obrigado aí pelo papo. Foi muito bom aí conversar com você, aprender um pouco mais. E é isso. Muito obrigado, viu, Léo? Imagina, eu que agradeço. Parabenizo vocês, os professores, todo mundo que está engajado na disciplina. O nome do programa ficou fantástico, achei bem legal. Foi muito bom papo. Obrigado. Obrigado aí também pelos serviços que vem prestando na universidade. Que você continue aí. Sucesso na carreira. Obrigado para nós. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.